Rádio Bandeirantes. Alô São Paulo, olá Brasil, está no ar mais um programa da série Memória. Na próxima terça-feira estaremos comemorando pelo 80º ano um episódio que já vinha sendo amadurecido desde o mês de maio, mas que eclodiu só no mês de julho. Foi no ano de 32 e, embora vencido nas armas, porque a superioridade numérica dos adversários era infinitamente maior, São Paulo saiu-se vitorioso nos seus ideais, que era a promulgação de uma Constituição e a ela se subordinasse Getúlio Vargas. Pelo 80º ano, porque a comemoração se deu, evidentemente, a partir do ano seguinte à eclosão desse movimento. Ele vinha governando o país, Getúlio Vargas, desde 1930, sem ter sido eleito para o cargo. Chegou à chefia do governo graças a um golpe de duplo efeito, ou seja, foi derrubado do poder o presidente Washington Luiz, que já estava no fim de seu mandato, e ao mesmo tempo foi impedido de assumir o presidente eleito Júlio Prestes. E tudo começou com a insatisfação de Minas Gerais, que foi preterida no processo eleitoral de 1930. Havia uma espécie de acordo entre mineiros e paulistas, a chamada política do café com leite. Essa aliança previa alternâncias do governo, ora Minas Gerais, ora São Paulo. Washington Luiz, presidente da República, em 1930, deveria apoiar o candidato de Minas Gerais, no caso, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Por considerá-lo fraco, Washington Luiz apoiou, foi outro paulista, Júlio Prestes. E tinha razão, tanto assim que ele ganhou. Ganhou, mas não levou, porque o ladino e oportunista Getúlio Vargas, que era gaúcho e tinha sido candidato da oposição, convenceu mineiros e paraibanos a contestarem, junto com os gaúchos, a lisura nas eleições de 30, que dera a vitória a Júlio Prestes, que era na época presidente da província de São Paulo, cargo que equivale ao de governador atualmente. Mais esperto que todos os demais dissidentes, Getúlio foi além e assumiu a chefia do governo depois que conseguiram depor Washington Luiz. Assim, com a promessa de que seria um governo provisório, mas não foi, ele se aboletou no poder. Sua posse foi no dia 3 de novembro de 1930, marcando o fim da chamada República Velha. Passaram-se os dias, as semanas, os meses, e o espertalhão não dava sinais de que pretendia afastar-se da cadeira de presidente. E mais que isso, por ter sido revocada a Constituição vigente, que tinha sido promulgada em 1891, Getúlio passou a governar por decretos com plenos poderes. Tornou-se uma espécie de dono do Brasil, inclusive nomeando interventores para todos os estados, com exceção de Minas Gerais, o seu aliado de primeira hora. Os interventores eram, na maioria, tenentes que haviam ajudado Getúlio no golpe de 30, todos eles inexperientes para cargos de tamanha relevância. Foi um dos motivos para que São Paulo se rebelasse naquele julho de 1932. General de Exército Abílio Pereira de Rezende. Presente. Cabo do 2º BC da Força Pública, Agenor Rocha. Presente. Soldado da Força Pública, Bonifácio Dias de Carvalho. Presente.
engenheiro voluntário Dagoberto Fernando Gascon. O ex-presidente Juscelino Kubitschek, que embora lutando ao lado dos legalistas ou getulistas, como queiram, talvez seja mais apropriado chamá-los de getulistas, porque de legalista nada tinha aquele governo. Bem mais tarde, JK definiu muito bem o que foi a Revolução Constitucionalista de 32. Uma daquelas causas pelas quais os homens podem viver com dignidade e morrer com grandeza. Cabo do 2º BC, Domingos Félix. Presente. Estudante voluntário, Fábio Ferreira Veloso. Presente. Quando a voz inflamada de César Ladeira, locutor da Revolução, cortava os ares pela PRAR, Rádio Record, com as mensagens patrióticas escritas pelo poeta Guilherme de Almeida, as legiões de combatentes voluntários aumentavam e pela primeira vez, num 7 de setembro, aquele de 1932, o Brasil deixou de comemorar sua data cívica de maior expressão, a da independência. Tudo isso porque a nação estava coberta de luto. Muitos estavam morrendo nos campos de batalha numa guerra fratricida, irmãos matando irmãos. Uma luta que ceifava vidas muito jovens. Naquele 7 de setembro de 1932, o locutor César Ladeira não exortou a memória de Dom Pedro I e muito menos a independência que ele, Dom Pedro I, havia proclamado. O paulista não mudou. Há 3 séculos, quando a epopeia das bandeiras subia brilhando ao delírio da riqueza, e Anhanguera, o diabo velho, o cíclope paulista, surpreendia e domava no sertão escuro a tribo Goiá que dançava ao luar, nua, suntuosa, de cabelos emboados de ouro, e arcas abarrotadas abriam-se como estojos de maravilhas, despejando-se todas aos pés do monarca português. Nessa idade do ouro da nossa história, conta-se que os caçadores, à falta de chumbo, carregavam as espingardas com bolotas de ouro puro. Para falar do 9 de julho, é preciso relatar um episódio emblemático ocorrido dias antes e que dera rumos definitivos a esse movimento, que há meses vinha sendo acalentado. Falo do 23 de maio, que aliás foi tão significativo que até uma das mais importantes avenidas da capital paulista tem o seu nome. Na Avenida Ipiranga, com a Barão de Itapetininga, estava localizada a sede da Legião Revolucionária. Naquele local, no dia 23 de maio, aconteceu o primeiro ato de violência do governo em resposta aos jovens que nas ruas levavam a mensagem patriótica ao povo no sentido de que o império das leis fosse prontamente restaurado no Brasil. Forças militares do governo atiram contra os manifestantes e atingidos morrem os jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. As iniciais dos 4 nomes tornam-se símbolo do movimento revolucionário, MMDC. Foram os 4 primeiros nomes de uma longa lista de pessoas civis e fardadas que morreram por um ideal absolutamente patriótico. Cabo da Força Pública Severino Nunes da Costa. Coronel da Força Pública Virgílio Ribeiro dos Santos. Escoteiro Aldo Chiorato. Aldo Chiorato foi a vítima mais jovem do movimento de 32. Era um menino escoteiro. Tinha somente 10 anos de idade. Ele morava e estudava em Campinas, no Colégio Orozimbo Maia. Por ser impossível usar um adulto para o serviço de ligação entre a central de telégrafos e o comando militar, o comandante da praça, usando de uma estratégia militar, aceitou que o menino Aldo desempenhasse essa tarefa. E ele o fez como um bravo soldado. Cumpriu mais de uma vez a missão,
Até que um dia a aviação legalista tornou a bombardear Campinas. Atingido por estilhaços das bombas, o garoto morreu. Aldo Chiorato, 10 anos de idade. Um tempo de vida efêmero, um exemplo para todos. Viveu o tempo que vivem as rosas, o espaço de uma manhã. Morreu como um herói e como herói repousa também no mausoléu de soldado constitucionalista no Ibirapuera, para onde seus restos mortais foram trasladados em 1966. Escoteiro Aldo Chiorato. Marca o passo, soldado, não vê que esta terra foi ele quem fez, que seu passo é compasso seguro de um passado, presente e um futuro. É soldado, que grande tu és, tua terra se atira aos teus pés, estremece de orgulho, ergue os braços, ergue braços de poeira aos teus passos. Marcha, soldado paulista, marca seu passo na história, deixa a terra uma vida. Revolução Constitucionalista de 32, memória volta num instante. Marcha, soldado paulista, marca seu passo na história, deixa a terra uma pista, deixa os filhos de glória. Marcha, soldado paulista, marca seu passo na história, deixa a terra uma pista. No programa Memória, os 81 anos da Revolução Constitucionalista de 32. Marca seu passo na história, deixa a terra uma pista, deixa os filhos de glória. Guilherme de Almeida, autor juntamente com Marcelo Tupinambá, que foi o primeiro músico-chefe de orquestra contratado pela Rádio Bandeirantes quando ela foi inaugurada em maio de 1937. É preciso falar um pouquinho de Guilherme de Almeida, o poeta da Revolução. Ele não apenas escreveu dezenas de artigos publicados em jornais da época e divulgados também pelo rádio, exortando São Paulo e sua luta contra a ditadura, como também pegou em armas e, como simples soldado, combateu bravamente nas trincheiras de Cunha, no Vale do Paraíba. Nossa Bandeira é um dos poemas que Guilherme de Almeida escreveu naquela época e que, de viva voz, deixou gravado para a reflexão das gerações de agora. Bandeira da minha terra, bandeira das 13 listas, são 13 lanças de guerra cercando o chão dos paulistas. Preste alternada, responso entre a cor branca e a cor preta, velas de Martim Afonso, Sutena do Padre Anchieta, bandeira de bandeirantes, branca e rota, de tal sorte que entre os ravões tremulantes mostrou as sombras da morte. A luta armada, a Revolução Constitucionalista de 32, começou exatamente no dia 9 de julho de 1932 e terminou no dia 2 de outubro do mesmo ano. Em 1999, eu conversei com o coronel Atiliano Martins Correia. Ele já é falecido há muitos anos e ele era um dos primeiros combatentes de São Paulo naquela luta que começava no dia 9 de julho. De que arma o senhor era, coronel? 4º Esquadrão do 2º Regimento de Cavalaria Divisionária. Quando o senhor incorporou-se aos revolucionários de 32, o senhor deslocou-se a cavalo ou em viaturas? Não, a cavalo. O senhor foi de onde até onde a cavalo?
Eu fui a cavalo desde São Paulo até Cachoeira Paulista. Como cavalaria é a sentinela avançada, nós tivemos que seguir por Santa Cabeça, Silveira, Areias, São José do Barreiro, Chácara Nazaré, Formoso e Clube dos 200. O senhor viu nas trincheiras muitos amigos morrendo, coronel? Depois que nós estávamos lá no Clube 200, deslocamos para São José do Barreiro e fomos até a boca do túnel e numa cidadinha chamada Piquete, na fábrica de pólvora sem fumaça. Ali a gente estava esperando que Minas era favorável a São Paulo e foi exatamente o contrário. Então foi um combate, aí eu perdi seis colegas. Quem era o seu comandante? Era o coronel Euclides de Oliveira Figueiredo, pai do João Figueiredo. E quando o senhor voltou aqui para São Paulo, logo após o senhor acabou sendo exilado, não é isso? Eu fui exilado para Portugal, estive em Coimbra. E quando o senhor voltou de Portugal, o senhor foi reintegrado ao exército ou não? Não foi não. Não? Porque o Getúlio, o ditador aqui, deu anistia para regressarem ao país, mas não podia servir no exército porque tinha sido expulso e nem em repartição pública federal. E como é que o senhor arranjou emprego? Eu arranjei emprego com um que foi tenente médico lá, junto a onde eu estava servindo, chamado Ademar Pereira de Barras, e ele perguntou, o que você vai fazer? Eu digo, olha, eu não posso dizer porque eu estudei 3 anos em Coimbra, na Universidade de Coimbra Aberta, e eu quero terminar meu curso. Ele disse, bom, eu vou ver se tem alguma lei que proíba você ser funcionário público estadual. No dia seguinte ele já mandou um tenente lá me buscar em casa e eu cheguei lá, era no Campos Elísio, o palácio esse tempo. Ele disse, o senhor está nomeado fiscal de máquina de algodão. Eu não sei o que é isso. Ele falou, não precisa saber, eu vou te comissionar lá em Piracicaba e você termina o seu curso lá. O senhor se alistaria novamente numa luta pelos mesmos ideais se fosse mais jovem, coronel? Perfeitamente. Para isso eu estou vivo ainda, e se quiserem, eu estou pronto a defender até como combatente, não só como radiotelegrafista. Nenhum disco com músicas alusivas ao acontecimento daquele ano foi lançada durante os 3 meses de lutas. O povo fazia paródias, os artistas também. Paródias, letras satíricas em cima de músicas que já tinham caído no gosto popular. Getúlio Vargas era certamente a figura mais ridicularizada nas paródias da época, que o povo cantava nas ruas. O povo paulista, claro. Até onde se sabe, nada ficou gravado. Porém, quando a Revolução de 32 terminou, teve início um verdadeiro rosário de lançamentos de músicas retratando aqueles dias tenebrosos. João de Barro, o Braguinha, claro, sendo ele um ótimo retratista do cotidiano, não haveria de deixar o episódio passar em branco. Então ele fez uma marchinha que viria a ser um dos grandes sucessos do carnaval seguinte, em 33, na voz de Almirante. A letra fazia alusão a um ardil que as tropas paulistas usavam para enganar os inimigos, já que não tendo armas suficientes e muito menos contingente humano em grande quantidade, inventaram umas matracas que imitavam, lembravam o barulho das metralhadoras, o matraquear das metralhadoras. E nos combates embreados nas matas, no famoso túnel na divisa São Paulo com Minas Gerais, lá no Vale do Paraíba, o barulho fazia com que as tropas adversárias imaginassem que havia muitos ninhos de metralhadora por ali. E não era nada disso, era tudo de mentirinha. Aliás, também inventaram um tal trem blindado que transportava tropas e canhões bresserianos, os mais modernos e mortais da época. Mas tudo, como disse, de mentira. Só que a verdade foi contada bem depois, quando terminou a Revolução. E o Braguinha fez então a marcha ao trem blindado. Meu bem, pra me livrar da matraca, da língua de uma sogra infernal, eu comprei um trem blindado.
blindado pra poder sair no carnaval. Mulata por teu encanto, muito eu levei na cabeça, porém agora eu duvido que isso outra vez aconteça. Do teu falado feitiço, teu pouco caso de fato, mandei fazer em São Paulo mulata, um capacete de aço, meu bem, pra me livrar da matraca, da língua de uma sogra infernal. Eu comprei um trem blindado pra poder sair no carnaval. Mulata, quando eu te vi, logo pedi anistia, pois os teus olhos lançavam terrível fuzilaria. E pra ninguém aderir ao nosso acordo amoroso, botei na porta de casa mulata um canhão misterioso. Quando começou a Revolução de 32, o estado de São Paulo tinha 6 milhões de habitantes. Quase 100 mil homens correram às juntas de alistamento para pegarem armas. Claro, nem todos foram mobilizados, até porque nem havia armamento, muito menos fardamento para todos. As armas e as munições, por sinal, tiveram de ser fabricadas aqui mesmo. No final de setembro de 32, eram fabricadas diariamente quase 250 mil balas de fuzis, 200 granadas para canhões, 70 mil capacetes de aço, além de máscaras contra gás, rações de campanha, carros de assalto, lanchas blindadas, minas terra-mar, armamento psicológico que imitava os de verdade e por aí afora. O esforço de guerra foi tão alto quanto o entusiasmo pelo ideal que o Estado abraçara. Preocupado com o desenrolar dos fatos, porém firme ao lado do povo, o arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, também ocupava os microfones do rádio para justificar a mobilização dos paulistas. Os paulistas diziam: desequilibrado e egoísta, já não é capaz de um ideal. Basta-lhe, sobra-lhe talvez, a materialidade em que se abisma. Esgotada a paciência, a magnanimidade com que esperava ele o remédio seguro da lei e da Constituição, ouviu-se um dia um grito de revolta. De onde partiu? Dos políticos dominantes, dos mestres do direito, da magistratura, das classes liberais ou conservadoras, da mocidade das escolas, do povo, desse bom povo sempre vibrante, quando não iludem ou desprezam? Não importa. O certo é que, ao segundo dia, já o movimento rompia todos os diques da opinião popular. Já não era possível atalhar-lhe o passo, menos ainda o refrear. O certo é que São Paulo, em peso, no mais impressionante e absoluta unanimidade, São Paulo, oprimido e humilhado, congregava-se em torno de um único ideal. Para saciar a curiosidade e para mostrar o envolvimento das poucas estações de rádio que existiam na época, na tarefa de informar e exortar a população, vou destacar a programação de uma delas, a Record, na véspera de começar a Revolução, portanto, programação do dia 8 de julho de 32. Às 8h30 da manhã, Jornal da Manhã. Às 11h30, discos da Casa de Músicas Irmãos Vitali. Das 11h45 às 12h, programa dos Calçados Bordalo. Quando estourou a Revolução de 32, a programação caiu por inteiro, por assim dizer, sendo todos os horários preenchidos com músicas entremeadas com notícias do movimento, depoimentos e muitos textos de exortação àquela campanha de São Paulo. Da alma cívica de um povo, irmanado nas trincheiras, surgem as novas bandeiras, criando São Paulo novo. O
heróico a luta feito, firma a sua tradição, tendo nas mãos o direito e a pátria no coração. A Revolução de 32 já durava 14 dias com baixas de ambos os lados, mas sem definição de quem estava levando a melhor, São Paulo ou os getulistas. Veio então o sábado fatídico, 23 de julho. Aviões vermelhinhos da ditadura bombardeiam o Campo de Marte, atingindo também o Clube Espéria. Em Santo Amaro, explode um morteiro matando o comandante da Força Pública, Coronel Júlio Marcondes Salgado. E vários outros oficiais também morreram. Naquele episódio também, muita gente, muitos civis ficaram feridos. No Guarujá, no Hotel La Plage, Santos Dumont, o pai da aviação, desgostoso por ver seu invento estupidamente usado pelo homem como arma de guerra e ainda mais, utilizado para irmãos matarem irmãos. Não resistiu e, acometido de forte depressão, matou-se. Esses episódios minavam o entusiasmo, mas, por outro lado, fortaleciam a coragem dos constitucionalistas. A participação dos estudantes no movimento paulista foi fundamental, promovendo a agitação nas ruas inicialmente, e tudo com grande organização, sem depredar patrimônio público ou privado. Eram jovens dotados de inteligência, de coragem e entusiasmo, e não se permitiam servir de massa de manobra de qualquer grupo de oportunistas. Vem conosco, ó brasileiro, auxilia os teus irmãos. Temos na ponte um cruzeiro, temos a pátria nas mãos. Programa Memória 9 de julho. Voltamos no instante. No programa Memória, a Revolução Constitucionalista de 32. Os estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco incendiaram o ânimo da população, exortando em praça pública a necessidade de um levante contra a ditadura Vargas. Pouco a pouco foi nascendo a ideia de uma luta armada para impor a elaboração de uma Constituição para o Brasil. Eu quero dizer ao Brasil, eu quero dizer a São Paulo, tudo aquilo que a mocidade de São Paulo deseja para a sua grandeza e para o seu brilhantismo. Os ventos são capazes de encalpelar as ondas e arremessá-las de encontro às embarcações. O tufão, o ciclone é capaz de arrasar uma cidade, é capaz de encaracolar as areias quentes do deserto e com elas arremessar e chicotear a caravana do beduíno que passa. Mas não há elemento algum na natureza capaz de apagar o feito dos bravos, capaz de apagar, de riscar da história da pátria os feitos daqueles que se erguem em defesa do solo sagrado da pátria. E hoje, quando ameaçam de intervenção federal em nosso estado, nós sentimos todos unidos num hino coesos que São Paulo quer ser livre, que São Paulo quer marchar com o Brasil, que São Paulo necessita, que São Paulo precisa da sua liberdade e com seus homens eleitos pela vontade popular. E foram muito além. Não ficaram apenas nos comícios em praça pública, também pegaram em armas. Foi a esses estudantes que, já em pleno conflito, dirigiu-se emocionado o historiador e jurisconsulto paulista José de Alcântara Machado. Ouçam sua exortação aos jovens universitários no dia 11 de agosto de 1932, data comemorativa da criação dos cursos jurídicos no país. O milagre do rádio permite ao homem compartilhar com Deus o poder. Apertamos através do espaço contra o peito os corações fraternos e entre os dedos das mãos amigas. Fechai os olhos para que a ilusão seja completa
meus queridos, meus incomparáveis estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo, venho convidar-vos a assistir comigo à sessão comemorativa da data luminosa de 11 de agosto. A congregação acaba de entrar no salão nobre da escola, tão vosso conhecido. Está completa. Compareceram todos, os vivos e os mortos. Ramalho, Crispiniano, José Bonifácio Moço, João Monteiro... Outra música inspirada naquele movimento cívico chama-se Metralhadora. Foi gravada por Aurora Miranda, irmã de Carmen. É um samba. Na história da MPB, esta música tem outra importância fundamental por ter sido a primeira composição do extraordinário compositor Haroldo Lobo. Aqui, ele faz parceria com Donga e Luiz Menezes. Veja que batucada, que até parece metralhadora. Veja que batucada, que até parece metralhadora. E quando a cuíca berra, parece uma praça de guerra. E quando a cuíca berra, parece uma praça de guerra. Veja só como é que eu canto, meu bem, pra depois ires falar. Eu que te amava tanto, agora sou forçada a te odiar. Se eu ligasse a quem fala mal de mim, jamais em minha vida faria um sambinha bom assim. Mas veja só, veja que batucada, que até parece metralhadora. Veja que batucada, que até parece metralhadora. E quando a cuíca berra, parece uma praça de guerra. E quando a cuíca berra, parece uma praça de guerra. minha turma é de coragem, meu bem, e por isso não recua. Por ser e da malandragem, não é que ela vai fugir da tua. Se for preciso, também sabemos brigar. Com gente da sua marca, nós todos ficamos a cantar um belo samba. Veja que batucada, que até parece metralhadora. Veja que batucada, que até parece metralhadora. E quando a cuíca berra, parece uma praça de guerra. E quando a cuíca berra, parece uma praça de guerra. O passatempo do paulistano era o teatro, como também os circos. O cinema ainda engatinhava. Um espetáculo em cartaz do teatro em São Paulo no dia em que a Revolução teve início era Aguenta Felipe, de Cardoso de Menezes e Carlos Bittencourt, no Teatro Santana. No Boa Vista, a peça em encenação era A Filha da Pentita, em 4 atos pela companhia Canzone de Napoli. E já se anunciava para agosto daquele ano de 32 a estreia do excelente Procópio Ferreira numa nova revista também no Teatro Boa Vista. O noticiário dos jornais era corriqueiro naquela época. Vez por outra, uma notícia mais grave, sempre com atraso, quebrava a monotonia. Dia 9 de julho de 32, o destaque não foi para a Revolução que começava, porque não houve tempo para ser noticiada a sua deflagração. A manchete dos jornais foi para um desastre. 8 pessoas ficaram feridas num encontro de bondes no Parque Jabaquara. Esse é o destaque da Folha da Manhã, como também do Diário Popular. Já no dia seguinte, as notícias se fixariam na Revolução pela Constituição e contra a ditadura.
Na madrugada de hoje, instalou-se um amplo movimento pela reconstitucionalização do país. O João Pedro de Toledo deverá ser aclamado presidente de São Paulo. E a partir daí, a imprensa reservaria longos espaços para o noticiário de guerra. Embora gaúcho, João Neves da Fontoura aderiu ao movimento dos paulistas, aqui chegando logo no início da Revolução, e prontamente tratou de exortar a população contra a ditadura Vargas, pronunciando inflamados discursos pelo rádio. O espetáculo de São Paulo em armas entusiasmaria mesmo os céticos. Há uma estranha beleza nesta metamorfose marcial. Um povo de trabalhadores desce a blusa e desce a farda. Tudo aqui deslumbra a imaginação mais ardente. O movimento que esta hora se espraia por 5 frentes de batalha tem tais características de ordem e disciplina que diríamos assistir apenas a uma parada patriótica. O delírio do poder já juncou de cadáveres este solo fecundo. Falei com muitos por cujos lares a morte traçou o signo das primeiras desventuras. Ninguém, entretanto, amaldiçoa o sacrifício que tem alguma coisa de religioso. Grande e belo Brasil, que assim enrijas a fibra de teus filhos para a inevitável amargura do sofrimento. E pensar a gente que testemunha uma luta civil, ingrata pugna de irmãos, criada apenas pelas vaidades de mando, pela mediocridade de apetites subalternos, prolongando o exercício do poder discricionário além dos limites naturais, na displicência de quem se quisesse eternizar na comodidade da casa alheia. Como se iludem os escassos defensores do cadete, quando, arrogantes e impermeáveis ao senso comum, acreditam poder dominar os insurrectos pelas armas. Os caporais da ditadura esbofam-se a pregoar: isto aqui é um motim de políticos ambiciosos. Decididamente, Júpiter enlouquece primeiro os indivíduos que deseja perder. A mesma incompreensão do fenômeno político, a mesma estreiteza de vistas, o mesmo horizonte oficial confinado entre os muros do mesmo palácio. O chefe do governo provisório supõe deslustrar o ímpeto de 9 de julho, escrevendo em seu manifesto que ele procede da reação dos vencidos de outubro. Mas reparai, brasileiros, na insensatez da afirmativa oficial. Confrontai-a com a evidência dos fatos e tirai as conclusões devidas. Paulistas, o Rio Grande do Sul desperta do choque inibitório e se levanta. Esperai, resisti, confiai. Segundo boa parte dos historiadores, não se encontrou ainda uma explicação para o fato de São Paulo ter ficado praticamente sozinho nessa luta, tendo contado com o apoio apenas de uma parte de Mato Grosso, a região sul, lembrando que naquela época Mato Grosso era um só estado. Nem aqueles estados que haviam assumido o compromisso de formar uma frente única na luta pela reconstituição honraram a palavra e acabaram, isto sim, foi aderindo às tropas de Getúlio Vargas. Para vestir e alimentar cerca de 30 mil soldados, sem recursos materiais, o Estado, mais uma vez emocionado, assistiu ao espetáculo de grandeza da mulher paulista. 80 mil delas trabalharam voluntariamente, costurando fardamento, tecendo agasalhos, cozinhando, atendendo em hospitais, consolando famílias cujos homens haviam partido para as frentes de batalha e exercendo funções as mais humildes que se imaginem. A mulher paulista foi de uma grandeza que chegou a inspirar músicas, muitas delas. Preste atenção na letra de uma, Na Serra da Mantiqueira, de Ari Kerner de Castro, gravada por Gastão Formente. Foi a composição mais vendida, mais ouvida, mais difundida e que mais emocionou, juntamente com Paris Belfort. A história de uma mãe cujo único filho foi para a guerra e na guerra morreu.
Na terra da mantiqueira, sob a fronte da mangueira, que ela é moça de plantar. Sentadinha no seu banco, lá na encosta do barranco, Mãe Maria vai sonhar. Dos amores do passado, só lhe resta um filho amado, que lhe dá felicidade. Ele é todo seu encanto, sua vida, o fruto santo da longínqua mocidade. E nas nuvens que correndo vão no céu aparecendo pra no ocaso descansar. Ela vê os belos dias de venturas e alegria e não mais hão de voltar. Eis, porém, que veio a guerra, abalando toda a serra com o rugido do canhão. E a velhinha amargurada e o seu filho lá na estrada se sumir num batalhão. Segurando no rosário, no seu banco solitário, Mãe Maria reza agora. Pede a Deus ardentemente que lhe mande um filho ausente que já tanto se demora. E uma tarde ao sol poente ela escuta de repente a voz meiga do rapaz, que lhe diz tal como em vida: muito em breve, mãe querida, lá no céu me encontrará. No programa Memória, os 81 anos da Revolução Constitucionalista de 32, voltamos no instante. E uma tarde ao sol poente, ela escuta de repente a voz meiga do rapaz, que lhe diz tal como em vida: muito em breve, mãe querida, lá no céu me encontrará. E aqui estamos com a parte final do nosso programa Memória de hoje, recordando episódios da Revolução Constitucionalista de 32. Como filho de Mãe Maria, muitos outros também não voltaram. Morreram nos campos de batalha. Outros voltaram, porém com sequelas físicas e psicológicas pelo resto da vida. Entre os que voltaram para contar os episódios que viveram no inferno de uma guerra civil, estava o Dr. José Paranhos do Rio Branco, neto do Barão do Rio Branco, que exibia, com justificado orgulho, a quem solicitasse, as medalhas que recebeu à custa de muitos ferimentos e sacrifícios. Eu saí exatamente no dia 8 à noite, trazendo o Severo Fournier, o Carlos Teles Ferreira, para São Paulo, e no dia 9 à noite nos apresentamos ao Coronel Euclides Figueiredo. O Coronel Euclides Figueiredo é quem estava no comando das ações. Exatamente, estava no comando das ações. E no dia em seguida fomos para Lorena, no dia, se não me engano, foi no dia 10 ou 11, e em Lorena eu tinha uma missão a cumprir, era preparar um campo de pouso para os aviões que iriam aderir. De maneira que depois, pronto, o campo, formou-se a esquadrilha de reconhecimento da 2ª Divisão de Infantaria em operação, da qual eu fui comandante e comandante do campo de aviação de Lorena. Apesar de todos os esforços, apesar da coragem daqueles que defendiam o restabelecimento do império das leis em nosso país, São Paulo transformou-se numa espécie de ilha cercada de legalistas por todos os lados. Continuar a luta seria um verdadeiro suicídio.
Assim é que no dia 1º de outubro de 1932 foi assinada a Convenção Militar, que retirou das trincheiras constitucionalistas as tropas da Força Pública, passando São Paulo a lutar apenas com civis, que não tinham o necessário preparo militar, tendo recebido noções muito rudimentares durante as poucas semanas que tinha durado o movimento até então. No dia seguinte, 2 de outubro, os oficiais da Força Pública, já do outro lado, obedientes ao governo de Vargas, depõem o governador constitucionalista de São Paulo, Pedro de Toledo. Nesse mesmo 2 de outubro ocorre o último combate em território paulista, às margens do rio Paranapanema. Um dos últimos chefes militares por São Paulo a cessar os combates foi o comandante da Frente Norte, no Vale do Paraíba, Coronel Euclides Figueiredo, pai de João Batista de Figueiredo, que 30 anos depois viria a ser presidente da República no regime ditatorial militar que aqui havia sido instalado a partir de 1964, desmentindo uma célebre citação latina: Talis Pater, Talis Filius. João Batista de Figueiredo, do pai, pouco tinha. E o coronel Euclides de Figueiredo só parou de lutar quando foi aprisionado em Florianópolis, no momento em que tentava chegar ao Rio Grande do Sul, onde pretendia implantar o movimento militarmente perdido aqui em São Paulo e no sul de Mato Grosso. Os chefes da Revolução Constitucionalista foram presos e condenados ao exílio. Por tanto amor à pátria, dela foram banidos. Porém, por pouco tempo, que de todas as partes vozes começaram a se levantar, exigindo a anistia para os que tinham sido exilados. O compositor Ari Barroso, aproveitando a forte corrente de opinião pública que em meados de 33 exigiu perdão para os vencidos, tanto de 30 como de 32, não perdeu a oportunidade. Compôs e deu para Francisco Alves gravar, em novembro de 1933, um samba que viria a fazer grande sucesso no Carnaval de 34, Anistia. Anistia, anistia, nos 3 dias de folia. Seu doutor, não faça isso, por favor. Na prisão basta só meu coração, por isso é que eu peço anistia, anistia, nos 3 dias de folia. Seu doutor, não faça isso, por favor. Na prisão basta só meu coração. Passo a vida no patente, ali rente somente porque sei que o trabalho é natural. Seu doutor, quero ir embora, é hora lá fora, começou minha festa, o carnaval. Ai, seu doutor, anistia, anistia, nos 3 dias de folia. Seu doutor, não faça... Com justificada razão, mais que justificada razão, todo o ano o 9 de julho é comemorado. De longa data é mantida essa tradição. Até meados da década de 60, vários chefes militares daquele movimento ainda estavam vivos e participavam dos desfiles, como também participavam jornalistas, e um deles, Guilherme de Almeida. 1948. As comemorações do 9 de julho foram no Teatro Municipal de São Paulo. Ouvintes, cumprimento ao seu repórter bandeirante José Carlos de Moraes. Estamos falando nesse instante diretamente das escadarias do nosso principal teatro, o Teatro Municipal, ao lado das mais altas autoridades civis e militares do governo paulista. 16 anos já nos separam do movimento que foi a máxima expressão do valor paulista como força da nacionalidade. Atenção, senhores ouvintes, já chegou aqui no Teatro Municipal o governador Adhemar de Barros, ladeado no carro oficial pelo general Euclides Figueiredo e pelo deputado federal João Botelho, representante do Pará no Palácio Tiradentes. E atenção, senhores ouvintes, diretamente das escadarias do Teatro Municipal, vamos anunciar a palavra do primeiro orador. Vai falar um dos heróis da Revolução de 1932,
o comandante de um dos principais setores da gloriosa jornada cívica paulista, General Euclides Figueiredo. Excelentíssimo senhor governador Adhemar, isso que estamos fazendo e vendo hoje nesta bela capital, certamente se reproduz por todo o estado. Não tem somente o valor de uma festa pela sua significação. Nós estamos aqui diante de uma verdadeira afirmação de propósito. Nós vimos de muito longe, nós vimos de 9 de julho de 32, ou eu diria melhor, nós vimos de 25 de maio de 32, quando aqui se implantou, pela vontade deste povo, o Secretariado Paulista. Foi o início da Revolução. O 9 de julho foi a eclosão pelas armas. E depois, o desdobrar daqueles belos episódios. Pelo Vale do Paraíba, na frente sul, por Campinas, guarnecendo Santos, nas montanhas que bordam, que guarnecem o litoral paulista. Por tudo isso, se fez o levante e os acontecimentos mostraram que não era só o impulso de uma ocasião, porque houve resistência por cerca de 90 dias. Não importa que a força das armas não nos fosse bastante para fazermos, nesta ocasião, viver e vingar os nossos ideais, os nossos propósitos. Porque mais forte do que a força bruta e material que nos fraquejou por falta de elementos, mais forte que ela era e foi e é a força do nosso desejo de tocar pela frente este grande ideal por São Paulo para o Brasil. E foi por isso que isso tudo continuou, a despeito de nos terem quebrado as nossas próprias armas, mas não quebraram os ímpetos da nossa consciência de valentes que queriam bater-se sempre em todos os terrenos pelo Brasil. E assim nós vimos que São Paulo não parou em todo aquele período. A efervescência continuou porque não se abandona tão boas ideias como aquela que nos fizeram levantar em armas e levar a revolução por todos os recantos desse grande estado. Isto revoou de tal modo por todo o Brasil. Vivemos muitos anos de opressão. Preparou a eclosão segunda que nos deu o esplendor da liberdade, daquela que queríamos, a liberdade que se faz sobre o sino da democracia. Então, o estandarte que nós levamos daqui pelo Vale do Paraíba correu por todo o Brasil e ecoou, por fim, no 29 de outubro de 1945, porque a nação toda compreendeu então e pela primeira vez que os nossos propósitos não eram exclusivamente para levantar São Paulo, e sim para elevar o Brasil. A população mantém seu reconhecimento pelo que fizeram os voluntários paulistas em 32, dando a própria vida pela reconstituição democrática do país. Infelizmente, os governantes do Estado, especialmente nos últimos 40 anos, como não tiveram nenhuma participação naquela luta, e provavelmente seus parentes também não, esqueceram-se dos ex-combatentes. Hoje são poucos os que ainda vivem. Tanto eles como as viúvas dos ex-combatentes dependem de uma miséria que o Estado lhes paga a título de pensão especial. E volta e meia são chamados para provar que estão vivos, que são ex-combatentes ou que são viúvas daqueles que lutaram em 32. Para quem tem mais de 90 anos de idade, é fácil imaginar as dificuldades de locomoção. Tudo isso para receber uma verdadeira esmola. Mas
Também não é difícil explicar a intolerância da classe política para com esses coitados. Hoje, eles são poucos e já não votam mais. É verdade, não dão votos. Mas deram muito mais pelo Estado do que todos vocês juntos não conseguem e não têm vontade de dar. Eles deram seu sangue. E vocês? Paulista, para o sol instante dos seus 4 séculos, ante a tua terra sintonia, o teu São Paulo das bandeiras, deixa atrás o presente, olha o passado à frente, vem com latinha, Afonso, São Vicente, toda a Serra do Mar. Programa Memória, técnicos que estiveram comigo, da sua montagem, edição e sonorização, Cido Tavares. Montagem e finalização, Roberto Dias. Assistente de produção, Débora Raposo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até nosso próximo encontro.